Breno Galante, boa tarde, bem-vindo. Everton, amigos aqui do estúdio, amigos de casa, é impressionante que às vésperas de um jogo tão importante como o do Atlético na Copa do Brasil, a gente vem falar aqui de algo extracampo, né? E detalhe, algo extracampo muito importante, inclusive, para o torcedor do Atlético. Eu sei que talvez a diretoria do Atlético possa vir a público e falar que o torcedor não tem que se preocupar, que a dívida é dos donos do Atlético. Mas a repercussão, ela cai sobre a torcida do Atlético. Porque a torcida do Atlético, ela pensa principalmente no futebol. Num time competitivo, num time que brigue lá em cima das competições, que almeje títulos. Hoje o Atlético tem uma dificuldade nesse aspecto. E aí a expectativa é na janela de transferência. E aí quando a torcida vê o que está acontecendo, ela começa a se questionar, como é que vai ser a janela de transferência? O Atlético vai conseguir contratar grandes jogadores? O Atlético precisa de pelo menos 3 reforços, que nós falamos aqui ontem, que o Cuca está querendo que a diretoria contrate. E aí? Mas nesse cenário, a gente vai poder imaginar que o Atlético vai conseguir? Como é que está a credibilidade do Atlético perante o mercado, né? E aí você remete a outras coisas, né, do passado também, né? Desde quando foi instituída a SAF, sempre a diretoria colocava a questão da credibilidade em primeiro lugar, né? Para não se arranhar a imagem. Foi questionado até para a diretoria sobre por que não fazer uma renegociação judicial. E aí eles falavam, não. Primeiro porque o Atlético tem aval em algumas operações. Segundo porque isso poderia manchar a imagem da instituição perante aos investidores, aos patrocinadores. E esse tipo de coisa, não mancha a imagem? Isso mancha a imagem. O Atlético hoje está em todos os portais, a manchete do Atlético hoje não é o jogo contra o Maringá, mas é a questão financeira do time que deve. E só para poder... Eu não sei quais são as condições em relação a esses demais jogadores, mas eu posso falar do que eu ouvi hoje do presidente do Cuiabá. E quando ele fala que no contrato você venceu a parcela, ela era X, e a partir dali você tem que ganhar a parte integral, e se isso está em contrato, e o Atlético quer continuar pagando depois do vencimento o X que venceu, o Atlético está errado. Se isso está em contrato, como ele falou, o Atlético está errado. Aí não tem como defender se isso está em contrato, né? Ah, o Atlético tentou uma negociação, mas tentou uma negociação, pelo que eu estou entendendo, de acordo com o presidente, volto a dizer isso, e pelo contrato, é que o Atlético tentou uma negociação que ela ia contra tudo que estava no contrato. Agora, a única coisa, para poder passar a bola para todo mundo, é entender só o seguinte, o Atlético deveria vir a público para explicar para o seu torcedor qual é o motivo disso tudo. Por que não conseguiu pagar o Davis? Aí beleza, mas aí de repente nós estamos falando do Fausto Vera, que foi contratado no ano passado. Nós estamos falando aqui de jogadores que chegaram agora, né? Aí nós vamos falar aqui do Júnior Santos, nós vamos falar do Natanael, nós vamos falar do Coelho. Poxa, o torcedor veio um turbilhão de coisas na cabeça do torcedor, que ele fica se realmente questionando. A SAF não tinha vendido, que a coisa não ia mais acontecer, nós não íamos viver mais essa coisa de dívidas, tudo. E detalhe, para fechar, e aí agora a gente fica vendo essas brincadeiras de que o Atlético é caloteiro, né? Olha, a diretoria para mim não tem outra solução. E olha, não quer dizer que vai chegar aqui, Everton, virar para o torcedor e falar assim, nós vamos sanar tudo, não, porque talvez eles não tenham condição. Mas é chegar e falar, olha, a situação é essa. Foi por conta disso. É só isso, esclarece. E aí, depois, a maneira que eles vão tocar, o CPF é deles, a responsabilidade é deles, eles toquem.